é que nessa ocasião, ano 2000, ano 2001, eu realizava anualmente, desde 74, uma viagem à Europa divulgando a doutrina espírita, particularmente nas cidades nas quais nunca se houvera falado antes sobre doutrina espírita. Nesse ano, nós visitávamos as velhas cidades, Londres, Paris, Roma, em que a doutrina espírita já era conhecida, porém, divulgada de uma maneira equivocada. E através de amigos que fomos reunindo desde o ano de 54 nesses países, formamos uma caravana espiritual para abordar o espiritismo nesses países, apesar do conceito irrelevante e não verdadeiro que tomava conta das mentes, e muitos preferiam chamar espiritualismo ao invés de espiritismo. Se alguém perguntava qual é a sua religião, bem, eu sou espiritualista, e nada obstante, a pessoa era, além de espiritualista, espiritista. Em muitos lugares, inclusive aqui mesmo no Brasil, algumas personalidades de destaque social e cultural, militantes em nossas casas espíritas, parece que tinham desprezo pela palavra espírita, face ao significado que os adversários das ideias novas imputaram ao espiritismo desde o seu início, que eram fenômenos mágicos na área popular, fascinação, animismo, mentira e estado de degenerescência de natureza emocional. Mas, como a verdade dispensa comentários, ela se impõe naturalmente. Hoje, já que eu ouça, é quase nulo o número dos espiritualistas. E a pessoa que é simpática ao espiritismo diz, sou espírita, com alguma alegria. E, às vezes, na televisão, alguns artistas, algumas personalidades de conceito social asseveram que são espíritas, mas, pelas redes sociais, pelos comentários em geral, essas pessoas não são vistas como verdadeiros espíritas, porque a sua conduta não é uma conduta saudável, é uma conduta vulgar, bem do sabor da época. Então, nesse ano 2000, no mês de maio, do meu aniversário, ao fazer a viagem habitual, falei a esses amigos de que no ano seguinte, 2001, nós íamos inovar. Íamos falar em lugares públicos, em salas do governo ou de instituições que eles teriam que me proporcionar. Aquelas reuniões em casa, em pequenos núcleos, já não se faziam mais necessárias, porque já havia bastante esclarecimento. O Livro dos Espíritos estava traduzido ao inglês, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós lançamos o Evangelho segundo o Espiritismo em Filadélfia, no mesmo lugar
na mesma entidade governamental em que se celebrou a independência dos Estados Unidos da América, logo depois da Guerra de Secessão. E assim, tivemos uma surpresa dos guias espirituais. Joana de Ângeles me disse que ela, espírito, havia convidado espíritos de cada país ou cada cidade em que teríamos palestra e estaríamos à disposição para perguntas, para debates, para o que lhes aprovesse. Isto porque era necessário, no século novo, século 2000, trazermos à luz da consciência humana essa doutrina sem nenhuma manifestação piegas, sem nenhum disfarce, dando nomes respectivos aos fatos apresentados. Então, ela, Joana, convidara, venerando os espíritos que trabalharam nesses países, nessas cidades, fomentando o seu progresso, para que tomassem conhecimento da Revolução Nova. E eu fiquei surpreso. Ao primeiro dia, 11 de maio de 2001, ao terminar a reunião e dirigir-me para o hotel, ela apareceu-me e disse: hoje, a primeira mensagem vai ser minha. Eu irei fazer uma mensagem sintetizando a conferência, para que fique em um livro imortalizado. No dia seguinte, nós falamos em outra cidade, e ao terminar, quando chegamos ao hotel, um outro espírito, inclusive que não falava português, veio para dar a sua mensagem. E assim, até o dia 11 de junho, nós passamos por 20 e poucas cidades, divulgando o espiritismo, com bons tradutores de línguas muito difíceis, como o húngaro, o polonês e etc. Quando nós voltamos, ela mandou que reuníssemos essas mensagens e publicássemos, porque a mensagem é um conteúdo para todos nós. Mesmo que ela seja particular, ela tem um toque de Cristo, é particular e é geral. E então, ela deu prefácio e nós publicamos o livro Nascente de Bênçãos. Ele esgotou imediatamente. E logo nós fomos recebendo outros livros, ele ficou quieto. Recentemente, a editora que trabalha conosco achou por bem republicar esse livro, cujo lançamento de sua segunda edição, a primeira edição foi de 10 mil exemplares. Esta agora ou melhor, 3 mil exemplares, um valor menor, porque o livro já é conhecido. Então, me veio à mente fazer um lançamento ostensivo pelo conteúdo das mensagens que foram dadas por espíritos de vários lugares. Eu vou ler somente alguns títulos. Providência divina, autodeterminação, irascibilidade, autoconsciência, Jesus o incomparável, angústia, venda de órgãos humanos, cirurgias espirituais, alteração do destino, dívida e resgate, e a última, amor aos desencarnados. São 32 mensagens. Então, eu vou abrir ao acaso
e vamos ler só um trechinho. Quem tiver interesse, hoje é o lançamento. E eu espero que até o fim de semana, quando nós lançarmos pela internet, e a editora, nós já tenhamos também acabado. Porque é um livro muito especial para mim, para os espíritas, para aqueles que leram. Eu tenho a correspondência imensa, porque nós temos um arquivo com mais de 30 mil cartas arquivadas, e agora, com as técnicas modernas, todas transcritas, para deixar um documentário muito bom para a história do futuro. Como eu estou no movimento espírita desde o ano de 1945, 47, nós fundamos nossa casa, eu mantive relacionamento praticamente com todos aqueles bons trabalhadores que saíram a distribuir a mensagem. Encontrávamos nos congressos, nos grupos de estudos, nas reuniões para exame da doutrina, e fizemos um bom relacionamento no país, que eu visitei todas as capitais, todas as cidades principais, e então esse livro serviu de base. Eu vou ler ao acaso. Eu estava na primeira cidade Sabem o que é isso? Idade. Não tenho mais impressão digital. Desencarnaram. Então, tudo lisinho. Eu boto assim, fica aquela borrinha. Então, às vezes, ele atrapalha, mas eu sou teimoso. Londres, Inglaterra. Foi a primeira mensagem. Então, seguiu até a última. Vamos abrir. Todos os procedimentos espirituais que têm por meta a recuperação orgânica são realizados no perispírito, o campo onde se encontram registradas as necessidades da evolução para o espírito, conforme se haja conduzido no transcurso das reencarnações, fixam-se-lhe nos tecidos sutis e etéreos desse delicado revestimento do espírito todos os atos que se irão impor como exigências do processo iluminativo, sejam de natureza elevada, sejam de recuperação. É uma página, portanto, que vem sintetizar a conferência da noite, que foi sobre perispírito. Porém, não perispírito, que é o nome desconhecido, foi criado por Allan Kardec, mas pela maneira como a ciência considera esse corpo intermediário, também chamado corpo etéreo pelos esoteristas. Esse é o modelo organizador biológico. O ser humano, do ponto de vista materialista, é constituído de mente, modelo organizador biológico e matéria. A mente é energia. Ela, então, está revestida por uma outra energia semimaterial que arquiva os nossos atos, que programa a nossa vida, que se encarrega de estabelecer o nosso destino. E a matéria, esta é a visão da ciência contemporânea. O espiritismo, espírito, imortal, perispírito, e Allan Kardec usa o pêssego. O pêssego tem a semente, a vida. Tem a massa que envolve a semente.
perispírito ou perisperma, que é a palavra científica. E tem a casca, que é a matéria. Então, o livro vai tratando sempre do espiritismo na sua feição científica ou na feição moral, como é mais conhecida em tal qual lugar. E assim, nós conseguimos apresentar uma obra sui generis. Vamos ver alguns desses espíritos que escreveram. Era curioso, porque eu chegava ao hotel cansado. Bem se vê, eu havia viajado, chegava muito cansado, desejando fazer a refeição final e deitar, mas aí Joana, com muito carinho, dizia, meu filho, eu tenho o trabalho final. Eu dizia, Ave Maria. Quem lida com este espírito parece que quer que a gente morra. É interessante. Uma vez eu disse para ela, a senhora me dá tanto trabalho que eu acho que a senhora quer que eu morra. Ela aí riu. Eu digo que se eu morrer, eu quero ver o que a senhora vai fazer. Vai ter que arranjar outro. E aí, como eu não sou criança, outro menos devotado do que eu. Deu uma melhorada no meu esquema, né? Por exemplo, logo no dia seguinte estávamos em Hamburgo e foi Conan Doyle, o célebre escritor, que deu a mensagem. Então, o livro é muito interessante, a mensagem sobre angústia. No ano 2000, já era o terceiro motivo de óbito. O primeiro era cardiopatias, o segundo, câncer, o terceiro, angústia e as emoções mentais pelo suicídio. Agora o suicídio pegou o segundo lugar. Está disputando com a angústia, com o câncer. E as cardiopatias, as doenças do coração, estão em primeiro lugar. Mas é impressionante, nós atendemos o público, normalmente 60, 80 pessoas antes da reunião. E quando me falam de angústia, a primeira coisa que dizer assim, tenho câncer. Como o câncer é uma coisa cruel. Então, me lembro que Joana disse que o câncer não mata. O câncer prepara o corpo para ser assassinado por outra doença. Porque as energias esvaem e a pessoa não morre de câncer. Morre de outra doença. Morreu de gripe, mas tinha um câncer. Morreu de problema estomacal, mas tinha um câncer do estômago. Está sempre presente o nosso primo, o câncer. Eu não chamo de irmão, não, que dá muita ousadia. O primo, o câncer. Então, eu trouxe para os amigos e irmãos que se interessam por esses temas, e aqui está o primeiro exemplar. Eu me lembro que Alziro Zarur, que criou a Legião da Boa Vontade, em determinada época, ele criou algo muito interessante. Naquele tempo, o rádio tinha um desempenho maior do que a televisão. Ele denominou como futebol da caridade. Imagine, futebol da caridade. E eu conhecia o fundador do Quitandinha, o senhor Joaquim Rola, era um homem riquíssimo. E ele fez obras colossais no Rio de Janeiro, em Niterói, em Teresópolis, em Petrópolis, enfim. Ele era incrível e eu tive a ocasião de o conhecer. E, para minha surpresa, aquele que me apresentou ele era espírita, era um médico que receitava o livro dos médiuns e, logo depois, o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele examinava o paciente, isso nos anos 50. E então, depois de examinar, ele fazia o diagnóstico técnico, muito culto. Explicava a pessoa e explicava também a terapia. E diz, bem, aqui é a ciência. Agora, eu, pela experiência de médico há 50 anos,
médico exitoso, porque era um dos melhores médicos do Rio de Janeiro, e devemos lembrar que no Rio havia uma seleção extraordinária de médicos. Então, eu vou lhe dar esta receita, o Evangelho. E você vai começar a chegar em casa, vai abrir, vai ler. Porque se amanhã você não estiver melhor, eu sei que você não leu. Claro, você chegava em casa e já lia logo. E de manhã, acordava melhor. Então, ele ficou célebre nas academias como o médico do Evangelho. E quando ele me conheceu, quando nós conversamos, ele disse: Walter, eu estou achando pálido. Eu não sou pálido, eu sou assim mesmo, branquelo. E nada me torna corado, nem sol, nem lua, nem injeção de não sei o que dê, nada. É lembrança do umbral, a palidez. Pois bem, ele me olhou bem e disse assim: você está precisando ler o Evangelho. Eu digo: calma, eu só falto comer o Evangelho, porque diariamente eu leio. Ele disse: mas essa palidez sua, eu digo, é de pele espiritual. É a palidez de um suicida. E aí eu dei uma lição dele e disse assim: agora faça-me o favor de ler o Evangelho também, que você deu uma opinião errada. E eram pessoas fantásticas. E o senhor Joaquim, meia-noite, Zarur ia para a Rádio Nacional e dizia assim: vai começar o futebol da caridade. Vamos ver quem vai fazer mais gol. O seu Joaquim Rolla botava 5 funcionárias em 5 telefones para ser o primeiro a dar o primeiro chute. O primeiro chute custava apenas R$1.000. Era bem barato. Então, aí Zaru dizia: acabamos de receber o primeiro gol, Joaquim Rolla, R$1.000. Aí a funcionária dizia: mais 1.000. E então, ele fez a Legião da Boa Vontade. Nós vimos, até hoje no Brasil, é uma das entidades mais poderosas. Em Brasília, a sede é um dos edifícios mais icônicos do Brasil. E tem na torre central o cristal maior do mundo, lá em cima, derramando vibrações na sala dedicada aos passes e orientada, dizem eles, pelo Dr. Bezerra de Menezes. Eu também estive lá. E as pessoas ficam fazendo um circuito em torno da projeção de luz do cristal, naquele tempo que se falava de cristal, terapia e etc. Então, eu não vou fazer o futebol da caridade, mas eu vou propor que quem não levar o livro não entra amanhã na reunião. Não há problema, porque amanhã não tem reunião. Mas, então, quem vier terça, chega de lá e diz assim: olá, Divaldo. Está aqui.